Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Sou Alex, amigo de vocês, que vocês tenham um ótimo dia, que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos aqui no programa Palavra Viva. O programa Palavra Viva tem por interesse manifestação da leitura expositiva da Palavra de Deus, para que a Igreja de Jesus Cristo retorne ao tempo da Reforma Protestante, não retornar ao tempo, né? Mas trazer de novo a cultura benéfica, boa, perfeita e agradável, que é a exposição da palavra de Deus, o qual foi perdido no passado. Tiraram de dentro das nossas igrejas. Então, por isso, o programa Palavra Viva tem por objetivo tentar resgatar de novo dentro da igreja algo tão precioso e maravilhoso que é a leitura da palavra de Deus. Tá? Então, você que vai assistir pelo YouTube, já deixa o joinha, o like, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, que quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é bom e manda para mais pessoas. Então me ajude aí, por favor. Por favor, compartilhe o canal, compartilhe o link. Na descrição do vídeo no Facebook, está aí na descrição do vídeo, acima. Vai lá e clique em cima do link com o dedo, né? Põe seu dedo. Você vai ser direcionado ao canal. E é só se inscrever no canal. E na hora de você se inscrever na janelinha, se inscreva, vai abrir 3 sininhos. Aí você clica no primeiro sininho de cima para baixo. Tá bom? Então vamos, como a gente faz todos os dias, vamos à oração. Porque hoje já é dia 26. Então hoje, mais uma semana aí começando. E eu vou ter que ser rápido, porque eu só tenho 1 hora de bateria. Eu esqueci o carregador em casa, e fiquei sem bateria, ó, e vou ficar sem bateria daqui 1 hora. Então, para que eu faça rápido a leitura do capítulo de Hebreus 11, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso e grandioso que o Senhor é. Não há outro Deus além do Senhor. Tu és o Deus bendito, que criou todas as coisas para a louvor e glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe para a gente poder ler e entender o capítulo 11 de Hebreus, que vai falar sobre aqueles que têm fé. E nós somos daqueles que têm fé, não daqueles que vivem no mundo sem uma certeza, esperando algo inexistente, mas nós somos aqueles que creem e acreditam no Senhor, o nosso Deus. Bendito e maravilhoso e gracioso é o Senhor, que nos deu todas as coisas, que nos fez prosperar pela fé, colocando fé em nosso coração. Que assim como o Senhor colocou em nosso coração, coloque na vida de cada um daqueles seus filhos, ou aqueles que ainda estão no mundo e precisa, aquele que está no hospital, que está passando por dificuldade, problema. Ajude, Senhor. Que essa palavra seja lida nesses lugares, que a tua palavra seja levada e pregada e anunciada por todo esse nosso Brasil. Em nome de Jesus, ó Pai amado, faça isso, ó Pai, para que a tua palavra alcance o máximo possível de pessoas. Que ela também seja lida dentro das igrejas pelos irmãos, todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então assim, meus irmãos, vamos para a leitura do capítulo. Depois a gente vai fazer as considerações do capítulo 11. Nós vamos falar hoje aqui a superioridade do caminho da fé. A esfera da fé, que envolve a fé. Exemplos de fé: Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara, Isaac, Jacó, José,
os pais de Moisés, Moisés, Josué, Israel, Raabe, os muitos heróis da fé. Então hoje nós vamos falar, fica aí, acompanha conosco, vai acompanhar comigo a leitura aqui. Grandes exemplos de fé. Aqui está meio coisado. A fé é para o cristão, a fé é algo simples. A fé não é algo complicado de entender e compreender na vida do cristão. Mas ela não é fácil para aqueles que não é crente. Porque o mundo tratou de ensinar que algumas coisas, alguns entendimentos, filosofias, conhecimento do entendimento filosófico ou compreensão da palavra é fé, quando na realidade não é fé. A exposição de uma pessoa ao entendimento da palavra, isso não significa que ela tem fé. Isso significa que ela foi convencida de que os textos bíblicos manifesta e fala algo sobre religião, mas que sem a fé é impossível a pessoa acreditar, é impossível a pessoa ter uma comunhão com o Filho e com o Pai, através do Espírito Santo. Por quê? Porque exige que, apesar de muitas pessoas estudarem e compreender a palavra de Deus, e delas se renderem a uma realidade, acreditar que a Bíblia aponta e fala de algo que é verdadeiro, que pode ser verdadeiro, mas que, acima de tudo, exige, requer da pessoa que se aproxima de Deus através da palavra, requer fé. Então, um dos meios de produzir fé para o caminho da fé verdadeira é a exposição da palavra de Gênesis e Apocalipse, para crescer e essa fé frutificar. Porque convicção não é fé. Acreditar que algo é real não é fé. Tá? Porque você pode acreditar em algo, mas não ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que temos certeza, que acreditam e mas que não se vê, mas são coisas que se esperam. Porque a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Então, a fé, para o cristão, nossa fé, mostra algo real que existe, que esperando, que já foi comprovada por outros no passado, que pela fé esperavam e aguardavam. E a gente vai ver essas pessoas. O que eles esperavam? E veio. Então, se veio, então a fé deles no passado não foi uma fé morta, foi uma fé em algo real, em algo que aconteceu no tempo futuro deles. Outros participaram disso, eles não, mas eles aguardavam, que nem a vinda de Jesus. Tá dando uma travadinha aí nas imagens, e a fala não está saindo de acordo, porque o computador aqui está no modo de... Tirei do modo de energia agora, para mim ver se ele dá mais uma aceleradinha aí para a voz sair igual, tá? Porque vai dar um lagzinho, um atraso de voz aí. Não se preocupe com isso não, tá? Se concentra no texto ao lado. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então, esse é o fundamento da fé. Pela fé, pessoas que viveram pela fé. Pela fé, pessoas, em tempos passados,
obtiver aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, tá? Acreditamos e entendemos que todo o universo, tudo que foi criado se fez pela palavra de Deus. Assim, o que se originou-se, assim o que se vê, o que nós vemos, originou-se daquilo que não vê, tá? Que é o objeto da nossa fé, que é o céu, que é o trono de Deus, a presença de Deus, aquilo que Deus é. Nós não podemos ir no céu, enquanto vivo aqui, ir lá e comprovar essas coisas. Que foi criado a partir de Deus, a partir daquilo que nós não víamos. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, apesar de tanto tempo estar morto, né? Ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca havia acontecido. Que nunca tiver acontecido. A Bíblia fala que não chovia, era uma neblina que subia da terra e regava toda a terra. Então, era dilúvio, inundação total, todos vão morrer. Isso era loucura para as outras pessoas. Mas ele creu naquilo que não aconteceu, que nunca tinha acontecido. Ele creu. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Então, a justiça vem por meio da fé. Tá? Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiadamente pela cidade que de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Então, pela fé, ele aguardava uma cidade celestial, que ainda virá. Ele aguardava a cidade, a Jerusalém celestial, vendo pela fé, porque nada disso existia nos tempos dele. Então, ele crê por isso. E nós também aguardamos, como Abraão, a nossa morada celestial, planejada e construída por Deus, não por mão humana, que Jesus já adentrou e Jesus já fez tudo o que é necessário, ele concluiu para que nós, pela fé, possamos viver. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril, né, não podia ter filho, Sara, que não podia ter filho, idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. 15. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade.
Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênção para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordem para cuidarem dos seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses. Então, logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e as suas mulheres caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefete, Davi, Samuel e os outros profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessa. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornando-se poderosos na batalha e fizeram fugir o exército inteiro. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria, açoites e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Esse mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia prometido. Recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Então, sem a igreja de Cristo, sem o povo de Deus, eles não chegassem à perfeição. Que é o quê? Que é a esperança do crente, que é o quê? Ressurreição. Nós vamos ser ressuscitados. Aí vai ter o capítulo 2. Nós não vamos entrar no capítulo 12 hoje, tá? Porque eu estou ficando sem bateria aqui no notebook. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós. Eles não obtiveram, naquele tempo, as promessas já concretizadas, porque no plano de Deus havia a igreja, havia um povo
que não é o Israel de Deus. Segundo os amilenistas, o Israel era a igreja de Deus. E a igreja de Deus agora é o Israel de Deus. Mentira. Nunca foi e nunca será. Tá? Porque Deus permitiu que eles passassem por toda essa dificuldade, por todos esses problemas, para que o filho de Abraão, descendente de Abraão, que a gente já entendeu, que é Jesus, as promessas de Abraão, que Deus fez a Abraão, que ele abençoaria todas as nações através do descendente de Abraão. Isso aqui, essa bênção é isso aqui, ó. Hebreus 11:40, ó. Pois todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles receberam tudo que havia prometido, então eles não receberam. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Então, tá vendo? Então, Deus permitiu, no seu plano, que eles passassem por tudo isso, aguardando algo novo que Deus ia fazer a partir de Atos 2, que é a perfeição de todos os crentes reunidos na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim é o propósito de Deus e não podemos vacilar nisso. Aqui na minha Bíblia de estudo, no rodapé, no capítulo 11, tem algumas explicações interessantes para a gente ver. Dessa feita eu não coloquei aí na tela, porque a gente vai ter que ser um pouquinho rápido por causa da bateria do celular. Quem está no YouTube, não se esqueça, dá o joinha, se inscreva no canal, para que assim mais pessoas recebam esse conteúdo. Então vou ler aqui no rodapé, ó, que é na parte da explicação. Tem duas partes aqui. Então vocês prestem atenção. No 11:35, que diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados e não aceitando o seu livramento para alcançar superior. Observe, nem todos os heróis da fé consideraram que o resultado da fé que tiveram foi um triunfo físico sobre as circunstâncias imediatas da vida. Alguns, pela fé, subjugaram reinos e escaparam ao fio da espada. Outros, pela fé, verso 33, foram torturados e mortos à espada. Todos eles receberam testemunho pela fé, que é o verso 39. E o 37, foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, e andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, e necessitados e aflitos. Então, nem todos os heróis triunfaram, como Davi triunfou, como tantos outros da fé triunfou, tá? Daniel triunfou, Sadraque, Mesaque, Abednego triunfou, tantos outros, né? Triunfou. Outros tiveram mortes mesmo. De acordo com uma antiga tradição judaica, o profeta Isaías foi cerrado ao meio pelos servos do rei Manassés. Então, o que foi cerrado ao meio, que aqui fala no verso 37 de Hebreus, provavelmente Isaías foi cerrado ao meio, colocado dentro de um tronco, apertado dentro de um tronco de árvore oca e cerrado ao meio. 11:39, fé, resumo de fé, do verso 39. E todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Fé, resumo. A essência da fé consiste em crer e receber o que Deus revelou. Então, crer e receber o que Deus revelou. É crer e acreditar no plano que Deus preparou. Por exemplo, hoje, para haver salvação, necessita de fé, que é acreditar que Deus preparou o plano para a vinda do seu filho, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, e que ele completou a sua obra e completou esse plano. E que o plano de Deus era que o filho dele morresse como o maldito de Deus naquela cruz, para levar
para receber a ira amarga de Deus sobre ele, que era para nós. E assim, ele morreu levando os nossos pecados e pagando por nossas culpas. E ele também ressuscitou ao terceiro dia, para a certeza da promessa de que todos nós vamos ressuscitar para herdarmos o reino dos céus, não o reino da terra. O reino da terra é Israel. Nós somos o reino do céu. Resumo: a essência da fé consiste em crer e receber o que Deus revelou. A fé pode ser definida como essa confiança no Deus das Escrituras e em Jesus Cristo, a quem ele enviou. É a confiança que recebe como Senhor e Salvador, estimula a obediência em amor e as boas obras. João 1,12, Tiago 2, 14 ao 26. As aplicações particulares da fé fazem surgir definições secundárias. Primeira, para fins de salvação. Para fim de salvação. A fé é confiança pessoal no Senhor Jesus Cristo, entregue por nós. Entregue por nossas ofensas e ressuscitado para nossa justificação. Romanos 4, capítulo 4, versículos 5, 22 a 25, e Romanos 5, 1. Confiança sem obras meritórias. É confiança sem obras meritórias. Não preciso fazer nada. É só crer, é só acreditar. 2. Como elemento da oração, a fé é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo sua vontade, ele nos ouve. Está lá no primeira carta de João 5, 14 e 15. Terceira definição de fé. Aspecto da fé. 3. Utilizada com referência às coisas que não se veem e das quais as Escrituras falam. E eu acreditar de coisas que a Bíblia declara ser, que nem profecia do futuro e tudo, coisas que ainda não aconteceu, mas crer que elas serão dessa forma mesmo. Por quê? Porque eu creio que Deus é que está dizendo pela palavra que assim será, usando alguém para profetizar e falar disso. A fé lhes dá substância, certeza, de maneira que podemos agir com a convicção de que são realidades. Hebreus 11, de 1 a 3, que a gente já viu. 4. Como princípio operante na vida, as aplicações da fé estão ilustradas neste capítulo. 12, 23. Igreja verdadeira. Não, aí aqui já acabou, aqui já é o capítulo 12. Tá? Então, isso é a definição aí de fé. Né? O ouvido aqui deu uma coçada, pessoal. Então, hoje, nós vamos encerrar aqui neste capítulo 11, e amanhã a gente vai ler o 12. Tá? Então, assim a gente encerra, compreendendo e entendendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você que quer ter um relacionamento com Deus, você que quer ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, é necessário que você creia e manifeste essa fé. Você tem que crer e manifestar fé. Se você não crer e não manifestar fé, acreditando de fato, então provavelmente você ainda não é um cristão, provavelmente ainda você não tem a sua certeza da sua salvação. Tá bom? Então fique firme nisso. Creia, acredite. É só acreditar e confiar. Basta isso. Tá bom? O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do erro. Então vamos orar, a gente encerrar. Hoje vai ser curtinho mesmo, meia hora só, por causa da bateria do computador aqui, né?
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pela tua palavra, obrigado pela exposição da tua palavra nos falando sobre fé, porque é isso que eu creio, é isso que eu acredito, eu tenho certeza dessas coisas. Porque tua palavra é fiel e verdadeira. O Senhor é verdadeiro. Tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor diz, de fato acontece. Tudo acontece conforme aquilo que é a sua própria vontade. Faça com que essa palavra de fé e esperança chegue em mentes e corações, nos hospitais, nos leitos de hospitais, naqueles que estão esperando, aguardando uma solução para o seu problema. Aquelas mães que estão sofrendo com os filhos, nessas comunidades, nas favelas, nas vielas. Tenha misericórdia, Senhor. Salve essas pessoas, ó Deus. Levanta, Senhor. Tire essas pessoas dessa condição miserável de vida, Pai amado, Pai querido. Para que elas possam, Senhor, ter um encontro verdadeiro contigo. Derrama, Senhor, da tua graça e da tua bondade sobre essas vidas. E ajude essas pessoas a se levantarem dessa situação. Que a tua palavra seja lida e explicada corretamente em todas as mentes e corações desse país inteiro. Começando nas nossas igrejas, com irmãos com desejo profundo de ler positivamente a palavra de Deus e compreender e entender essas coisas. Para o crescimento e amadurecimento da sua fé cada dia mais, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos perdoa por causa dos nossos pecados e delitos que cometemos contra o Senhor. Perdoa a tua igreja, perdoa o teu povo, perdoa os pastores, líderes, anciões, presbíteros, diáconos, diaconisas, Senhor, missionários, evangelistas, Senhor, obreiros, todos aqueles, Senhor, que faz parte da igreja, Senhor. Faça com que esses irmãos, autoridades, entendam a necessidade da exposição da palavra de Deus e a leitura. Criando programas de leitura dentro da igreja, colocando os irmãos para ler a palavra de Deus todos os dias nas suas casas. Nos ajude, Senhor, nisso, Pai, para que o Senhor seja cada vez mais glorificado e engrandecido sobre essa terra. Para que o teu poder, que o Senhor Jesus te glorificou, encha cada vez mais essa terra e seja abundante a tua salvação nessa terra. Em nome de Jesus, Pai. Guarda e proteja todo aquele, Senhor, que hoje está ouvindo e assistindo. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Abençoe a família dele, mãe, pai, filho, sobrinhos, netos, cunhados, tias, tio, todos aqueles que são seus parentes. Abençoa, guarda, cuide, livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, você que ficou até agora. Não se esqueça de dar o joinha. Não se esqueça de dar o like e se inscreva no canal. Tá? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.